O Grupo Eco é uma fundação que busca apoiar crianças e jovens do Morro Santa Marta em seu desenvolvimento educacional e cultural. Em entrevista ao Jogo Aberto, Itamar Silva conta como foi fundar o projeto e fala sobre as dificuldades enfrentadas em meio a uma pandemia. Confira a seguir. Itamar, você ajudou a fundar o Grupo Eco há mais de 40 anos atrás. O que mudou com a chegada da pandemia? Olha, durante a pandemia, com a chegada da pandemia, muita coisa mudou. A vida ficou paralisada. A gente pensou que não ia poder fazer nada, mas a necessidade, a responsabilidade de cuidar da gente e de outras pessoas aqui na favela fez a gente se mexer. E por isso a gente teve que se reinventar e buscar alternativas para poder continuar existindo como instituição e como morador do Santa Marta comprometido com esse lugar e com as vidas aqui presentes. E todas as medidas de segurança tomadas vieram da própria comunidade, né? Eu acho que, assim, que esse foi um momento muito importante para a gente ver a proatividade das iniciativas de favela. Em várias favelas do Rio, e aqui no Santa Marta não foi diferente, a gente teve que tomar a iniciativa para poder cuidar das pessoas. Cuidar significou buscar apoio para cestas básicas, estimular o uso de álcool gel, de máscaras e tentar mobilizar os nossos amigos fora da favela para poder levantar recursos para apoiar aqueles que estavam passando fome naquele momento. Então, assim, foi um momento muito especial, principalmente para a gente perceber a força desse local, a força das pessoas e essa capilaridade, essa rede que se formou num momento tão urgente como foi esse que a gente está passando. Foi um momento de união, né? Em que a comunidade toda realmente se uniu e até pessoas de fora, né? Porque vocês conseguiram, de maneira individual, sem a ajuda do Estado, né? Alimentar 55 famílias em 9 meses. Isso é um número, assim, impressionante. É um momento de união, mas eu digo sempre assim que floresceu onde tinha semente, né? Onde tinha trabalho anterior. E é muito importante a gente falar isso porque nas favelas, espalhadas por todas as favelas, existem muitos trabalhos, muitas iniciativas, muitos coletivos que vêm fazendo trabalho há muito tempo. E essa resposta tão imediata que apareceu na pandemia, nessa ausência do poder público, do Estado de uma forma geral, ela foi possível porque esses trabalhos já pré-existiam, né? Então, foi muito fácil, assim, a gente conseguir mobilizar as redes externas da favela, a rede interna da própria favela, porque a gente já estava fazendo trabalho, a gente já estava reunido de alguma forma, atuando nesses territórios. E você acredita que essas novas medidas tomadas dizem mais respeito ao vírus ou ao descaso do poder público? Olha, Maria, eu acho que essas iniciativas elas falam um pouco do potencial desses territórios, não é? Na verdade, não existe mágica. A gente tem uma realidade, no Rio de Janeiro, principalmente, em que as favelas, eu costumo dizer que é uma síntese das desigualdades que a gente tem espalhado pelo país. Então, nessa perspectiva, você tem problemas, mas também tem possibilidades. Então, o que esse momento está revelando, né, em vários espaços, é esse potencial, essa capacidade organizativa que existe nas favelas. Mas também revela velhos problemas, que é esse afastamento do Estado, essa dificuldade de você dialogar efetivamente com o poder público na perspectiva de resolver problemas que são muito velhos, né? Você pensar, por exemplo, que não tem condição de falar em isolamento social dentro de uma favela, porque as casas são pequenas, os espaços são pequenos, os caminhos são apertados. Isso é um problema muito velho. O problema está na origem das favelas, né? Essa densificação, essa condição de moradia, ela é muito antiga e é uma urgência para se olhar para isso de uma forma mais aguda. Então, a pandemia está permitindo a gente, ao menos, compartilhar com muito mais gente esses limites e esses problemas, mas também as potencialidades que existem nesses territórios. Até porque o que a pandemia também perpetuou aí foi mais ainda o descaso do governo, porque as medidas sanitárias que foram implementadas, elas não levam em consideração a realidade das comunidades, né? Exatamente. Mas você chamou a atenção para uma coisa, isso falou isolamento dos direitos. Eu acho que isso é muito importante porque a gente percebeu que mesmo durante a pandemia,
né, quando o STF definiu de que as operações policiais em favela só poderiam ser feitas em situações extremas e com justificativas, houve um descaso absoluto da polícia do Rio de Janeiro. A gente teve a maior chacina no Rio de Janeiro, a chacina recente, né, que foi do Jacarezinho, exatamente nesse período, contra uma decisão do STF e produzindo um nível de morte, né, de violência nesse território absurdo. Então, a gente percebe que, mesmo neste período, aquilo que já historicamente acontece nas favelas, que é o desrespeito, a atuação violenta, né, sem obedecer qualquer protocolo, ela se repetiu no período da pandemia. Então, esse é um desafio muito grande, que a gente percebe que esse Estado, na mesma medida em que ele não conseguiu atuar de forma propositiva, né, para cuidar e proteger essa população, mas ele continuou deixando que o braço do Estado, né, que vem pela polícia violenta, ele continuou matando, ele continuou atuando. Então, isso essa ponta do iceberg, ela está revelando isso. É o que eu falo mais uma vez, das possibilidades, potencialidades, mas também dos problemas históricos, né, que estão enraizados no nosso Estado. Em entrevista, você já até comentou que muitas pessoas usam dessa concepção falando em cestas básicas, né? Usam da concepção do básico para poder não oferecer nem o mínimo. E isso se escancarou mais ainda nessa pandemia, né? Porque houveram doações ali que as pessoas não tinham muito uma noção da realidade que se vive. Olha, Maria, isso me deixou muitas vezes com muita raiva, entendeu? Porque é como se para o pobre, né, nesse momento, bastava você dar farinha, fubá, arroz e feijão, você estava resolvido. E falavam isso de uma forma muito eloquente, né? Uma cesta básica que você olhava que talvez não dava para 3 dias de sobrevivência. Então, quando aqui no Santa Marta, no Grupo Eco, decidiu fazer cestas básicas, nós decidimos, primeiro, tem que ser uma cesta em condição de cobrir uma família no mínimo por 15 dias. Mínimo por 15 dias. A gente está falando de dignidade, de vida, a gente está falando, quer dizer, de empoderamento dessas pessoas para que ela tenha força e capacidade também de ela mesma reagir e buscar suas alternativas. E favela é resiliência. Tanto é que, no meio dessa confusão toda, o Grupo Eco conseguiu elaborar o projeto Palavras que Ecoam. Para você, qual é o impacto social que esse projeto traz? Eu estou cada vez mais convencido que a favela tem uma capacidade de resistir às adversidades, não só de resistir, mas de transformar, né? Porque você veja bem, nesse processo todo em que a gente sofreu e está sofrendo com a pandemia, nós aqui do Grupo Eco no Santa Marta, a gente conseguiu criar essa iniciativa que a gente chamou de Palavras que Ecoam, né? E aí é uma iniciativa super bonita, porque é a possibilidade de levar livros para as crianças, levar histórias para as crianças, fazê-las dialogar com autores infantis. Então, claro que isso só foi possível porque nós temos uma longa história de colônia de férias. Aqui nós temos 42 anos de colônia de férias para as crianças, que a gente não conseguiu realizar este ano. E nesse período conturbado, a gente saiu pela tangente. E é uma tangente muito especial, né, que foi criar uma rede de crianças que acessaram autores que elas não conheciam, e disso a gente pensar, né, sobre novas possibilidades de olhar para frente, novas possibilidades de se conectar com histórias, com o imaginário. E isso está sendo muito, muito importante para nós do Grupo Eco, e eu acho que para as crianças também. Foi uma proposta que teve um acolhimento super, super legal, né, das próprias crianças, mas também dos responsáveis, que ficaram encantados quando a gente chegou, bateu na porta com um kit, que era uma sacola, um livro, uma cartinha, né, presenteando aquele livro, e 5 máscaras para os adultos. Então, assim, a gente tem que bater palmas, né, um pouco dessa capacidade que tem esses territórios de inventar coisas, de se recriar nas adversidades. Realmente, porque vocês, levando livros às crianças, vocês permitem com que elas escrevam suas próprias histórias também, né? Acho que essa é a coisa mais linda do projeto. Muito bacana, muito bacana. E a gente está conseguindo, ela começou a receber
o retorno de algumas cartas, né? De algumas crianças que leram histórias e estão devolvendo para a gente, dizendo se gostaram, se não gostaram, o que aquilo provocou nelas. Isso é uma coisa muito simples, né? São frases, né? É um obrigado, mas é tão bacana você ver essa reação e essa possibilidade que a gente tem de se aproximar mesmo nesse momento de isolamento. Então, É genuíno, né? é bacana, bacana. Bom, Itamar, foi um prazer ter você aqui no Jogo Aberto de hoje. Você que encabeça esse projeto junto com outras pessoas, tão necessário ainda mais nos dias de hoje. Você quer deixar as redes sociais do Grupo Eco para o pessoal acompanhar? Você procura Grupo Eco, né? Certamente no Instagram, eu acho que é @Grupo Eco. Bom, pessoal, esse foi o Jogo Aberto de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de acompanhar a TV Uva também nas redes sociais e aqui no YouTube. Até a próxima!